Primeiro quero te ouvir mais sobre o jogo em si, Edu. Como esse jogo rolou, como o Sport chega a um 2-0, como o Galo constrói a virada para 4-2, Edu. O Sport chegou ao 2-0 de maneira absolutamente culposa, né? Não havia finalizado, não chegava, não fazia muita questão de ficar com a bola. O Atlético no primeiro tempo teve posse de bola, controlou a partida, criou pelo menos 3 grandes chances de abrir o marcador. Para mim teve um pênalti não marcado. Aquilo ali no Brasil é pênalti quase todo jogo e o árbitro não marcou e o VAR nem chamou. Se ele está com a visão livre também, não é lance para o VAR chamar, estava convicto, interpretou que não foi, enfim. Mais uma vez a arbitragem, poderíamos estar falando mais em caso de uma derrota, mas é que o Atlético virou o jogo, fez o 4-2, mas acho que perdeu o primeiro tempo muito mais por incompetência individual. Porque não do Natanael, o Natanael fez tudo certo. A bola bateu na trave, ele é uma infelicidade, é do futebol. Mas o Rony não poderia ter perdido um gol daquele jeito que perdeu, né? Porque perder gol também é do futebol. Você sai cara a cara com o goleiro, depois de um baita passe do Fausto Vera. Você tá perdendo o jogo. Você vai tentar dar uma cavada, um gol por cobertura, meu amigo, enche o pé, tenta afundar o goleiro. Não pode perder aquele tipo de gol. E depois o gol do Igor Gomes, que foi mérito do Gabriel. Defesaço do goleiro do Sport. Eu tô falando ali de 4 lances que poderiam ter feito o Atlético abrir o marcador ou empatar o jogo. E falei de um do Sport, porque ele só teve um. A outra defesa do Everson foi um chute do meio da rua, da intermediária. E no segundo tempo a mesma coisa, cara. Começa o segundo tempo, Fausto Vera põe o Igor Gomes na cara do gol e aí um lance de dividida, a bola vai pra fora. Depois o Atlético perde outra oportunidade e aos 17 minutos de novo o Sport chega lá, gol. Faz o 2-0. Aí o Sampaoli, ele começa a colocar os principais jogadores e em 15 minutos o Atlético muda a história da partida, começa a fazer o que não fez antes. Não a construir, porque ele já vinha construindo, mas transformando as chances em gols. Tem a colaboração do Gabriel, um piruzaço na cobrança de falta do Hulk. E aí o Atlético cria uma chance, gol. Cria outra chance, gol. E depois faz o 4º gol em boas jogadas, né? Em belas jogadas, jogadas trabalhadas pelo lado do campo, tabelas. Enfim, fez o 4-2. Então foi uma partida em que o Atlético esbarrou na incompetência individual, num jogo que coletivamente até não era ruim. E eu acho que faltou competitividade em determinado momento. A partir da hora que o Atlético entende que não importa o adversário, se você não competir, você não ganha, e aí entrou qualidade e competitividade, o Atlético venceu o jogo, fez 4-2, goleou e mereceu vencer. Já vou falar mais com o nosso Cláudio Rezende lá na cabine Itatiaia Fiat, na Ilha do Retiro. Quer qualidade comprovada, secagem rápida e garantia de sucesso para sua obra? Vá de Cimento CSN. Cimento CSN, mais que forte, é fortaço. A emoção de ver a bola rolando e o coração acelerado é única. E com a segurança e confiança da 7K, tudo fica ainda melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos como contra-ataque, provedor com transmissões ao vivo na hora de apostar e suporte 24 horas, 7 dias por semana. Você quer saber mais? Então acesse 7k.bet.br, 7k.bet.br e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade. É apenas para maiores de 18 anos. Portaria SPA/MF 322 de 17 de fevereiro de 2025. Cirilo, deixa eu mandar 2 abraços rapidinho. Um pro Leandro Gonçalves e pra Josiane e o Miguel lá no bairro Guarani, aqui em Belo Horizonte. Um abraço, viu, Leandro? Um abraço pra vocês. E outro pro Pedro Rivetti, lá em Brasília. Abraço pra eles. Obrigado pela audiência. Vai participando com a gente aí pelo YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte. Deixa eu começar a ouvir a galera também. Primeiras mensagens da turma pelo WhatsApp, aqui no pós-jogo Itatiaia 7K, 996519657. Obrigado a você que tá participando. Vamos lá pro primeiro. Bora Galão, bora Galo, ser campeão da Sul-Americana. Um abraço aí pra turma do Itatiaia, que é o Marcos aqui de Montes Claros. Cara, feliz demais, vitória muito importante. O Atlético agora consegue esquecer o brasileiro e focar 100% na Sul-Americana, almejando esse título inédito aí, né? E a gente vê a importância que a gente tem nesses jogadores que entraram, todos, né? Que entraram bem, mudaram a cara do time. Então agora focar na Sul-Americana, buscar esse título, classificar para Libertadores e planejar um 2026, se Deus quiser,
com muitas vitórias, com muitos títulos. Um abraço aí, galera. Valeu! Abraço a você, obrigado aí pela mensagem também. Torcedor também vai mudando o seu discurso e confiando muito mais, né? Vamos para mais um, torcedor. Fala, Cirilo. O Galo jogou bem demais. Te ouvindo aqui direto de Coromandel, do lado da minha patroa aqui. E é isso aí. Galo firme, descansar agora. Subir na tabela do Brasileirão, virou a página do Brasileirão. Tá bem, respirar aliviado. Tamo junto. Abraço pra turma de Coromandel, também na audiência. Obrigado pela sua mensagem. Bora pra mais um. Renato, diretor aqui de Ribeirão das Neves. Ô Cirilo, que um bom treinador consegue fazer. Olha esse elenco do Atlético que estava um lixo, jogado às traças, dando a volta por cima. Cada dia um jogador se mostra recuperado. Parabéns, Sampaoli. Tamo junto. Eu não acreditava, agora eu acredito. Vamos, Galo! Você é diretor de quem, Renato? Eu fiquei na dúvida agora. Você falou Renato diretor, mas não citou. Colégio, também queria saber. É empresa, é o quê? Abraço, Renato. Obrigado pela mensagem. Bora para mais um. Boa noite a todo o pessoal da Rádio Itatiaia. Quem está falando é o Johnny, do bairro Pejuco, cidade de Brumadinho. Primeiramente, o Galo tem que tomar 2 ou mais para depois acordar. Beleza? Mas no mais... Galo na cabeça. Tamo junto, sempre misturado. Manda um alô pra nós aí, falou? Tamo junto, Johnny. Fale do Panzi. Posso responder, Roberto Abras? Responda. Ano passado com o Grêmio. Foi ano passado? 1º de setembro. O Bright White fez 1-0 aos 30, o Cristaldo 2-0 aos 40. Exato. Aí na segunda etapa o Scarpa diminuiu de pênalti, o Palácios empatou e o Vargas virou a 1 minuto do fim. Na Arena Grêmio. Na Arena do Grêmio. Isso. Foi a reabertura da Arena do Grêmio depois da enchente. Setembro de 2024. O Grêmio abriu 2-0 no primeiro tempo e o Galo virou para 3-2 na segunda etapa. Foi a centésima. Foi um domingo, centésima partida 23, do Rubens. mas foi ano passado mesmo. Foi ano passado. É isso aí que o Cláudio falou. Reabertura da Arena do Grêmio. Foi um jogo, inclusive, adiado, né, Cláudio? Por causa daquela cheia lá do Rio Guaíba, aquela coisa toda, da tragédia que recaiu sobre o Rio Grande do Sul. Mas a mais marcante foi em 2 de dezembro de 2021, né? Sem dúvida nenhuma. Isso aí com toda certeza. Sem dúvida. Em Salvador. Em Salvador. Bora pra mais um, torcedor. Você que tá participando. É o pós-jogo Itatiaia 7K. Estamos repercutindo a virada do Galo 4-2 contra o Sport. Fala aí, turma. Olá, pessoal. Boa noite a todos da Itatiaia. Um prazer falar com vocês. Thiago Diamantina. Gente, gostaria de dizer que o Sampaoli está fazendo um trabalho espetacular depois de um início muito ruim de levantar os jogadores que estavam abaixo. O Bernard, o Hulk, o Dodô. Então, espero que ele continue assim e que o Galo possa vencer essa final da Sul-Americana, que vai ser muito importante pra gente, beleza? Boa noite, pessoal. Um abraço. Abraço pra você também, abraço pra turma de Diamantina, sempre na audiência com a gente. Turma que nos acompanha pela rede Itassat, né? Turma que tá ligada sempre aqui na Rádio de Minas no interior. Mais de 80 rádios conectadas ao sonzão da Itatiaia. Bora pra mais um. Aqui quem fala é o Guilherme Salomão, tô falando do Padre Eustáquio. E eu queria perguntar pro Edu se o Atlético tem que corrigir alguma coisa, né, em relação ao jogo de hoje, ou se foi só azar esses 2 gols que o Atlético tomou. Pedir pro Caixa um pouquinho de paciência aí, Caixa. Calma aí que esse elenco é bom. Responda ao Salomão aí, Edu Panzi. Não foi azar não. O Atlético tomou 2 gols por falhas, por incompetência. No primeiro gol, uma falha do Natanael e do Roman, principalmente, que deixou o atleta girar. O Natanael dava condição, isso pelo lado direito. E o segundo gol, uma falha pelo lado esquerdo, né? O outro lado. Falhas do sistema defensivo, não foi azar não, mas falhas de jogadores que são considerados ali reservas, né? Então, acho que o que tinha que mudar mesmo era a mentalidade, a parte coletiva, competitividade, e aos poucos o Atlético foi mudando isso, principalmente depois da chegada do Sampaoli. E nesse jogo contra o Sport, para mim, faltou entender o que era o jogo, né? Entrou no marasmo do adversário e esqueceu de competir. Deveria ter competido mais, e quando começou a competir, o Atlético encaixou e fez 4 gols. Deixa eu ouvir mais um nesse primeiro giro aqui de opiniões do torcedor pelo 996519657. Já vão ouvir mais, hein? Então você pode seguir mandando seu WhatsApp aí, 31 996519657. Bora lá. Boa noite a todos da Itatiaia. Aqui é o Gilmar, de Divinésia, Minas Gerais. Grande vitória do Galo.
Mais uma vez o Hulk entra e faz a diferença. Já pode renovar o contrato dele para 2027. Ele é o ídolo da massa. Aqui é Galo. Vamos rumo a pré-Libertadores pelo Brasileiro e campeão da Sul-Americana. Vamos, Galo! Vai, Galo, canta alto que a massa... Aí, ó o bordão do Rezendão aí, ó. Boa, obrigado pela mensagem. Turma que está nos acompanhando, daqui a pouquinho mais das participações da galera. Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos para você. Simões e Edu, a gente fala muito sobre confiança, né? E um time que estava destruído mentalmente também, mas acho que talvez a questão da evolução, tem até alguém aqui no chat falando. Deixa eu ver, Kepler está participando aqui, está dizendo, ó, pessoal, não é só levantar o moral, é muita tática do Sampaoli, tá rodando elenco, deu padrão pro time que ele nem montou. Sampaoli calou minha boca, disse aqui o ouvinte que tá no chat. E é isso, né? São duas coisas ao mesmo tempo, né? A questão da confiança, a questão do moral, a questão anímica, mas taticamente é um trabalho que começou, falei essa semana na turma do bate-bola, é um trabalho que começou em setembro e começou sem contratar jogador, começou de um time destruído taticamente, com quase nada aproveitável, ou nada, né? Ficou para trás e assim, o padrão tático tá aí, né? A evolução tática tá aí também, né? Eu acho que destruído taticamente, mentalmente, fisicamente, o Atlético estava estrupiado quando o Jorge Sampaoli chegou. E eu não vou dizer que ele queimou a minha língua, até porque eu acho que o Atlético foi muito bem e a gente já falava do bom nome que era do Sampaoli. Mas ele me surpreendeu. A maneira com a qual o Sampaoli enxergou o Atlético e montou esse time, para mim foi surpreendente. Num primeiro momento, ele simplesmente abre mão de tudo que ele pensa de futebol. Os primeiros jogos do Atlético foram para recuperar o sistema defensivo. Para recuperar a confiança do sistema defensivo, ele começou a reorganizar, a reformar o elenco, a casa, pelo piso. Quando muita gente imaginou que fosse pelo telhado. O Sampaoli vai chegar, vai meter esse time ofensivo, vai empurrar a linha de 5 na última linha defensiva do adversário, vai jogar com o zagueiro com linha muito alta. Nada disso, cara. Meteu linha de 5 defensiva, 3 zagueiros, num primeiro momento linha baixa, tirou jogadores que não se adaptavam a essa característica, entre eles o Hulk, e aos poucos foi dando consistência defensiva a um time que estava arrebentado defensivamente. O Atlético passou a sofrer menos defensivamente, muitos jogos sem tomar gol, refez essa defesa, passou a jogar com 3 zagueiros, em determinado momento abriu mão do lateral de origem para ter volante defendendo como lateral, e começou a dar padrão para esse time. Começou a recuperar jogadores que estavam escanteados, a dar confiança para eles, e recuperar jogadores que são bons, que todo mundo sabe da qualidade, mas que não vinham jogando nada. Bernard levou mais de um ano para apresentar o que vem apresentando. O Dudu, que chegou a pedido do Cuca, não era utilizado. O Hulk estava tropeçando na bola, já vinha 12 jogos sem participar, sequer participar de gol. E de repente esses caras começaram a jogar. O Bernard virou sequer participar de gol. E de repente esses caras começaram a jogar. O Bernard virou, segundo o próprio Sampaoli, o melhor jogador do time. O Dudu, peça fundamental. Nos últimos 6 jogos, o Hulk tem 6 participações em gols, começando os jogos e entrando nos jogos. E eu acho que o entrar nos jogos do Hulk tem feito muita diferença também, de pegar sistema defensivo mais cansado, o adversário com a parte física mais desgastada. E o Hulk, a gente sabe que, tecnicamente, ele é muito acima. E se ele tiver, no mínimo, igual fisicamente ao adversário, ele vai superar esse adversário. E deu a esse time, Cirilo, padrão. O Atlético hoje tem padrão, saída com 3, volante que às vezes baixa para fechar uma linha de 5, início da construção com esses 3 mais 2, jogadores que abrem pelo lado, em determinado jogo são os alas, em outros jogos são os pontas, lateral esquerdo que quando o ponta está aberto joga pelo corredor central, um atacante de origem, de referência, perdão. Às vezes o Rony, às vezes o Hulk. Quando entra o Hulk, o Rony vem pro lado direito. Então é um Atlético com mais padrão. E de alguns jogos para cá, um Atlético tem sido mais protagonista. Abrindo mão de ser aquele Atlético jogando com linha baixa, primeiro vou pensar em defender, isso já tem ficado. Já deu confiança para esse time de poder adiantar a linha, de poder ficar mais com a bola, de empurrar o adversário
com 5 jogadores atacando. Então, cara, tem muito do treinador nisso. Ainda que ele tenha aqui, para fazer esse time melhorar, aberto mão de qualidade em determinado momento. Não existe o Sampaoli chegar, num primeiro momento, pensar em recuperar o Hulk. Não. Primeiro você recupera o time, o elenco, o coletivo, para depois recuperar o Hulk, para depois recuperar o Dudu, para depois recuperar o Bernard. E foi assim. Primeiro pensar no time. Futebol é jogo coletivo, não é tênis. É muito mais fácil você recuperar o seu time enquanto equipe, enquanto jogo coletivo, do que trabalhar para recuperar um jogador. A partir do momento que você recupera o seu time coletivamente, mentalmente, fisicamente, taticamente, fica muito mais fácil de fazer jogadores que estavam mal jogar. Principalmente jogador bom, como é o caso do Hulk, que nesse momento, para mim, está recuperado.